Êxodo, capítulo 32. O Jorge também está sem Bíblia. Se te lembra sem Bíblia, Jesus, vou ter que fazer uma compra de Bíblia. Ronaldo sem Bíblia? Silvana está com Bíblia aí, Silvana? Tá? Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 32. Achamos? Amém. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e dos vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Arão apregou e disse: amanhã se fará festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram-lhe, e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e forte mão? Por que hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste: multiplicarei as vossas sementes como as estrelas dos céus, e darei à vossa semente toda a terra de que tenho dito, para que possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. E voltou Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na sua mão, tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda escritas estavam. E aquelas tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele disse: não alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam eu ouço. Aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e a estança, acendeu-se o furor de Moisés, arremessou-se as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinha feito e queimou no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, e os espargiu sobre as águas, e deu a beber os filhos de Israel. E Moisés disse a Arão: que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então disse Arão: não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, e este homem que nos tirou da terra do Egito. Então
Eu lhes disse, quem tem ouro, arranque-o, e deram o moço. E lancei-o no fogo, e saiu o bezerro. Vamos orar? Senhor, tua palavra foi lida, palavra viva e eficaz, como se fosse uma espada de dois gumes, que pode, se necessário fosse, separar a alma do Espírito. Fale conosco, que o teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, podemos dizer que essa passagem dos bezerros de ouro é a primeira manifestação de carnaval na época de Moisés. Aconteceu na Torre de Babel, aconteceu em Sodoma e Gomorra, era aquela festa que a carne prevalecia. E agora aqui nós encontramos o bezerro de ouro. Qual foi o contexto? Deus sempre que queria passar algo para o povo, chamava Moisés no monte e passava. Nesse momento Deus estava passando como seria feito o tabernáculo. O que seria tabernáculo? O templo que seria feito de pano. Deus estava falando, Moisés, a cortina é assim, o varal é assim, a cadeira é assim, a taça é assim. E Moisés começou a se demorar muito lá, na opinião do povo. O povo chama Arão, que era responsável pelo povo, e fala, olha, Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, está demorando demais. Nós não sabemos o que aconteceu ou o que vai acontecer. Nos faça deuses para que possam esses deuses nos conduzir. E Arão, ele pede para arrancar os brincos, os pertences de ouro, e faz um bezerro de ouro e declara, esse é o Deus que tirou vocês da terra do Egito. E eles começam a se alegrar e a dançar. E Arão, em dado momento, ele levou e falou, amanhã nós vamos nos consagrar a Deus. Assustadoramente. Amanhã é festa do Senhor, hoje é do bezerro, amanhã é do Senhor. E o povo traz o holocausto, oferta pacífica, e começa a sacrificar a Deus no dia seguinte. No mesmo instante, Deus tira para Moisés e fala, Moisés, desce, vai e desce, porque o teu povo se corrompeu. Fez o bezerro de ouro e está falando que são eles que os tiraram do Egito. Vai lá e resolve isso. E Deus ainda na conversa fala, Moisés, vamos fazer o seguinte, eu vou destruir todo o povo, e de você eu vou levantar uma nova nação. Você vai ser, não vai ser mais o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, vai ser o povo de Moisés. Moisés fala, não, Senhor, não faça isso. Não permita que a sua ira continue sobre o povo. Porque o que iriam dizer os egípcios? Que o Senhor os tirou do Egito, mas não conseguiu conservá-los, por isso que os destruiu nos montes. E Deus não faz aquilo que tinha planejado. Moisés desce do monte, e Josué, com pouca experiência, e não tinha ouvido o que Deus falou, olha, Moisés, o povo está alegre. Moisés fala, não é festa nem de quem venceu, nem de quem foi vencido. O povo está cantando. E Moisés, quando chega lá, ele vê aqueles bezerros de ouro, e ele quebra as tábuas que Deus fez, e pode observar que foi enfatizado. As tábuas que Deus escreveu com a própria mão, escritura de Deus, Moisés quebra. E chama Arão e fala, Arão, o que você fez? O que aconteceu, Arão? Não, foi o povo que fez isso. Queridos, nessa noite, eu quero estar falando exatamente sobre isso. O episódio, a história do bezerro de ouro. Por que aconteceu isso? Qual foi o problema que gerou isso? Queridos, a primeira coisa que a gente começa a observar, que o povo de Israel tinha um defeito muito grande. Qual era o defeito do povo de Israel? Inicialmente, nos dois primeiros versículos, os olhos de Israel estavam em Moisés. Os olhos de Israel estavam em Moisés. Você pode falar um pouquinho mais alto. Os olhos de Israel estavam em Moisés. Então, quando Moisés ficou mais de 40 dias, ou 40 dias sem aparecer, o povo ficou abalado. O povo tremeu na base. O povo falou, até declarou uma coisa errada. Esse Moisés que nos tirou da terra do Egito. O povo confiava em Moisés. O povo fitou seus olhos em Moisés. Queridos, a primeira lição que eu quero tirar para nossas vidas. O que você tem, aleluia, o que eu tenho, não foi dado por homem nenhum. Nem por mim mesmo. Foi dado por Deus. Aleluia, glória a Deus. A primeira coisa que Israel tinha que entender, que não era Moisés o Salvador, não era Moisés o grande libertador, não era Moisés o provedor da solução, mas era Deus. Moisés era apenas um instrumento. E querido, todas as vezes
que nossos olhos se desviam de Deus e olham para alguém ou para algo, nós podemos cair. Quando meus olhos começam a ficar fitos no emprego, meus olhos estão presos em mim mesmo, na minha capacidade, quando eu começo a confiar no que eu posso fazer, quando eu começo a confiar no que alguém pode fazer por mim, queridos, eu estou correndo sério risco de cometer algo que a gente acha que só o pessoal lá fora faz. Correndo sério risco de cometer idolatria. Quando eu começo a me colocar no lugar de Deus. Quando eu começo a colocar as coisas no lugar de Deus. Quando eu começo a ter meus olhos na situação. Enquanto a situação está bem, eu estou bem. Enquanto há fartura, há pão com fartura, há comida, arroz, feijão, há sapato, há roupa, eu estou bem. Quando aquilo que é básico é tirado de mim, eu perco o meu equilíbrio. Foi isso com Israel. Foi isso com Israel. Israel se desequilibrou porque Deus momentaneamente tirou o suporte de Israel. O suporte de Israel era Moisés. Olha para o seu irmão que está do seu lado e fale o seguinte com ele: que o seu suporte seja Deus. Nenhuma pessoa, nenhuma coisa. Às vezes a gente fala, pastor, é absurdo. Não, não é absurdo não, queridos. Quer ver uma coisa que acontece muito? Não aqui em Angra dos Reis. Você lá para o lado de volta. Você acorda, nossa, estou feliz. Nossa, acordei bem, oh, aleluia. Bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia a Deus. Aí você liga a televisão e fala: um homem de 30 anos estrupou uma menina. Ai, que mundo horrível. Olha como que o seu humor muda. Olha como que a sua reação muda. Aí você está alegre. Aí eu vou chegar em casa, eu vou almoçar agora. Aí seu telefone toca. Meu bem, acabou o gás. Não pode ser. Que isso? Que absurdo. Como que nós somos vulneráveis, flexíveis. Porque os nossos olhos não estão acompanhando o Salmo 121. E o que é que diz o Salmo 121? Eleva os meus olhos. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Os meus olhos têm que estar fixos em Deus. Aí vamos lá para o Salmo 125. Eu gostei que o pessoal está ligadinho nesse irmão. O que é que diz o Salmo 125? Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam. Então o cristão pode se abalar, sim ou não? Não. Porque os olhos, a confiança dele está em Deus. É isso que diz a palavra. É esse que foi o problema de Israel. Israel estava preso a Moisés. Israel tinha esperança em Moisés. Queridos, quantas vezes, fala até baixinho, talvez não agora, que você chegou a blasfemar contra Deus, porque alguma coisa saiu do seu controle. Quantas vezes? Quantas vezes você procurou por Deus? Cadê Deus? Você fala, estou no mesmo lugar sempre. Só porque te faltou isso, porque te faltou aquilo, você está duvidando da minha existência? Está duvidando do meu amor por você? Primeira coisa que eu quero destacar do episódio do bezerro de ouro. Israel tinha os olhos em Moisés. Agora a pergunta é: em quem estão fitos os teus olhos? Vamos abrir um parênteses aqui. Aconteceu isso no Novo Testamento, ou no começo do Novo Testamento. Quem? Senhor, se és tu que está andando sobre as águas, que eu vá até o Senhor. Jesus fala: vem, Pedro. E Pedro está andando nas águas. O que a Bíblia diz? Que ele tirou os olhos de Jesus e olhou para o mar. Olhou para a tempestade. O que começa a acontecer com Pedro? Ele começa a afundar. Sabe quando nós afundamos, queridos? É quando nós tiramos os olhos de Jesus. Glória a Deus. Israel cometeu idolatria porque tirou os olhos de Deus e colocou em Moisés. Mas vamos continuar, queridos. Ainda no texto que nós vemos, nós achamos uma outra coisa interessante. Qual outra coisa, pastor? Sempre que você está buscando a Deus, tem alguém à sua volta que não está buscando a Deus. Então busque a Deus por você e pela pessoa. Moisés estava numa intimidade profunda com Deus. Moisés estava falando, ouvindo a voz de Deus. A Bíblia diz, em Deuteronômio, que Moisés foi o único profeta que Deus falava face a face. Mas enquanto isso, o povo estava se corrompendo. Enquanto isso, Arão, entrou na expressão, o frouxo Arão, quem era? Quem ficou responsável pelo povo?
Arão, o povo pôs pressão em Arão não cedeu. Arão tinha que falar, não, eu não sirvo a Moisés, eu sirvo a Deus e esse Deus está aqui. Então, meu querido, segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção, você está buscando a Deus, você está jejuando, você está indo no monte, ore pelos seus. Quem nos ensina isso é o nosso irmão Jó, que ele orava por ele e orava pelos seus 10 filhos. Jó orava por ele e pelos seus 10 filhos, oferecia sacrifício. Ei, meu querido, como está a vida espiritual do seu filho? Ele está lendo a Bíblia, ele está orando, ele tem intimidade com Deus? Ei, como está a vida espiritual da sua esposa? Como está a vida espiritual do seu esposo? Não, pastor, não tem nada a ver. Opa, Coríntios, Paulo fala em Coríntios, que a mulher santifica o marido, e o marido, a esposa. Se não fosse assim, os filhos não seriam santos. A segunda lição que a gente encontra aqui na história do bezerro: ore pelos outros, que nem todo mundo está no mesmo nível de espiritualidade que você está. Nem todo mundo. Terceira lição, queridos. Terceira lição. Vamos falar de Arão. Queridos, eu sempre me revoltei com essa história em relação a Arão. Sempre me revoltei. Moisés, Deus fala, Moisés, fala a pedra que vai sair água. Moisés vai lá, bate na pedra e não entra na terra prometida porque ele bateu ao invés de falar. Arão pintou e bordou. Também não entrou na terra prometida. Mas queridos, sabe o que eu entendo, queridos? Por que Deus foi tão severo com Moisés? Porque Moisés tinha capacidade de ir mais além do que Arão. Isso que eu entendi. Deus era tão rigoroso com Moisés, foi rigoroso. Deus pegou no pé de Moisés, Deus foi sério com Moisés. Não deu trégua para Moisés, porque ele sabia, Moisés, você tem capacidade para ir além. E o episódio dos bezerros de ouro nos provam isso. Arão ficou à frente do povo e não aguentou a pressão do povo. O que a gente vê isso aí, queridos? Qual é a lição que a gente tira? Ei, não seguir pela pressão e opinião do povo. Amém, igreja? Amém. Não importa se você não está sentindo Deus. Não importa se Deus não está falando com você. Não importa se você não está vendo as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Mas não é o povo que salvou você na cruz. Não é o povo que te sustenta, é Deus. E quando Deus não falar, não faça. E quando Deus não mandar, não faça. Foi isso que aconteceu. Arão foi envolvido pelo povo. E detalhe, quem era Arão, queridos? O primeiro sumo sacerdote da história. Arão tinha que ter sido pulso firme. Arão tinha a unção de Deus. Arão foi o primeiro sumo sacerdote ungido na história. Mas Arão cedeu à pressão do povo. Ei, meu querido, foque seus olhos no Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos simples. Não! E nem se assenta na roda dos pecadores. Corta. Uma vez, eu tinha 16 anos, minha mãe era rigorosa, aí eu comecei a namorar escondido. Isso aqui não acontece mais, né? Graças a Deus por isso. E minha mãe, aos 16 anos, me colocou de castigo. Você não vai namorar mais, está de castigo. Quem dera hoje isso, né? Se a mãe ou o pai colocar o filho de castigo de 16 anos, eles chamam o conselho tutelar. Lá em casa não tinha isso nessa época. Aí um amigo meu virou para mim e falou assim: que absurdo, João! Você com 16 anos, sua mãe colocou você de castigo. Não, se eu fosse você, fugia de casa. Foge de casa, que negócio que sua mãe mandou em você? Beleza, Deus me orientou tanto assim, eu posso ir para sua casa? Não, para minha casa não. Pô, mas que conselho bizarro é esse? Você manda eu fugir, mas não posso ir para sua casa. Ei, tem muita gente dando solução para você, para os seus problemas, mas ele mesmo não pratica essa solução, porque ele sabe que não vem de Deus. Arão cedeu à pressão do povo. Ei, meu querido, o vento está contrário, o pecado está batendo a porta, os amigos estão te chamando. Não ceda à pressão do povo. Olha para a pessoa do seu lado e fala: por favor, não ceda à pressão do povo. Faça isso não. O grande problema de bezerro de ouro foi isso. Arão cedeu à pressão do povo. Aí, queridos, Deus fala com Moisés: desce, o teu povo. Deus nem falou que era mais povo dele, mas o teu povo. Aquele povo que você tirou. É aquele povo que se corrompe facilmente. Aquele povo que é teimoso.
aquele povo que é de dura serviço. O teu povo fez um bezerro de ouro, Moisés. Interessante, queridos, que quando Moisés está na presença de Deus, olha que coisa gostosa. Ele intercede pelo povo. Não, Senhor, não destrói o povo, não. Quando Moisés vê a atitude do povo, ele quebra as tábuas da lei. Moisés se ira com o povo. A atitude correta de Moisés diante de Deus, ele intercedeu. Senhor, tem misericórdia do povo, Senhor. Não destrói, não. O que vão falar, Jesus? Se o Senhor matar fulano, se o Senhor deixar cigano se afundar nas drogas, se o Senhor deixar cigano se afundar na prostituição, o que vão falar? O que adiantou Jesus morrer na cruz se ele agora está indo para o inferno? A Moisés falou, não, Senhor, não destrói não. Mas quando Moisés vê o povo, ele se irrita com o povo, ele se ira com o povo. Ele quebra as tábuas da lei, que de várias maneiras foi enfatizado que era obra de Deus. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Qual a lição que o senhor quer tirar? Quando os meus olhos não estão em Deus, quando eu não estou intercedendo por todo mundo, quando eu cedo a pressão do povo, sabe o que acontece? A obra de Deus que era para vir sobre a minha vida não chega. Amém, igreja? Aquelas tábuas era a obra de Deus para o povo. Deus tinha preparado com o próprio dedo dele, Deus mesmo que tinha escrito. Ei, meu querido, tem muita gente que está deixando de receber o melhor de Deus porque está cedendo à pressão, porque não está olhando para Deus, porque não está seguindo os conselhos de Deus, porque está impaciente. É só um pouquinho Deus parar de abençoar, ou reter a bênção, ou diminuir a prosperidade. É só um pouquinho Deus ficar em silêncio, que aí já começamos a pedir conselho para todo mundo. E quem faz isso, queridos, perde a bênção do próprio Deus. Deus tinha escrito aquelas tábuas diretamente para o povo. Ei, meu querido, tem bênção que Deus escreveu o seu nome. Tem bênção que era para você. Tem bênção que era exclusiva para você. Mas Deus estava esperando você só esperar mais um pouquinho. Calma, está acabando esse momento. Calma, a solução já está pronta. E às vezes nós metemos o pé pela mão, porque ouvimos o conselho de um, ouvimos o conselho de outro, porque corremos atrás de um, porque nos desesperamos, e aquilo que Deus já tinha preparado não chega, porque nós nos precipitamos, porque nós erramos. Queridos, é hora de a gente parar de ficar preocupado com aquilo que eu estou vendo, com aquilo que está acontecendo. Abri um parênteses aqui, quase já finalizando. Eliseu, um profeta do Velho Testamento, era o seguinte: o rei queria destruir Israel. Toda vez que o rei combinava alguma coisa, Deus revelava a Eliseu, Eliseu contava o rei de Israel, contava ao rei de Israel, e o rei não pegava. O rei da Síria não pegava o rei de Israel. E uma hora o rei ficou nervoso, tem algum espião aqui entre nós. O rei da Síria, não tem espião não. Não tem espião. É que lá em Israel tem um profeta chamado Eliseu, e tudo que o senhor fala aqui em oculto com a gente, lá no seu quarto, Deus fala com ele. Aí Eliseu vai atrás desse Eliseu. Fala, pastor, o senhor se perdeu na mensagem? Não perdi não, calma. Não, está sob o controle de Deus. E o rei manda um exército enorme atrás de Eliseu. Quando Geazi, o moço de Eliseu, acorda, ele olha e vê aonde Eliseu estava cercado de exército da Síria. Você está ligado? Já começou a entender o que eu vou falar. Ele acorda Eliseu e fala, Eliseu, estamos cercados, estamos enrolados. Eliseu acorda, não. São maiores os que estão conosco do que contra a gente. É uma bata do coitado de Eliseu. Acordou agora, está ficando doido mesmo. Eliseu olha e fala, Senhor, abra os olhos para que ele veja o que eu estou vendo. Entre o exército inimigo e aonde estava Eliseu, tinha carros e carruagem de fogo protegendo Eliseu. Aleluia. O que eu quero dizer com isso? Peça a Deus para abrir seus olhos espirituais. Que entre você e o seu problema tenha providência de fé. Aleluia. Peça a Deus, Senhor, tire esse olhar humano, tire esse olhar limitado, tire esse olhar carnal que eu tenho. Me abre os olhos espirituais para que eu possa entender que a sua mão está sobre todas as coisas da minha vida. Ainda que o vento seja contrário, ainda que o inimigo se levantou, ainda que o Golias seja maior do que eu esperava, mas o Senhor já tem interferência a favor da minha vida. O problema de Israel foi esse, queridos. Não viram Moisés
se perderam no desespero de não ter um referencial de Deus. Eles não tinham intimidade com Deus. Israel não criou isso, Israel não se preocupou com isso. Israel tentou ressuscitar as imagens dos deuses do Egito. Foi lá nas imagens do Egito, tentou trazer de novo. Israel se perdeu, foi aí, queridos. Queridos, hoje a palavra de Deus é essa. Primeira coisa, seus olhos têm que estar em Deus. Ainda que você não veja a mão de Deus mover, mas fique com seus olhos em Deus. Recite, se você não sabe de cor, escreva na parede da sua casa, escreva na geladeira, Romanos 8, 28, que ele diz lá, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. É isso que Israel não viveu. Daí surgiu o bezerro de ouro. Ei, meu querido, está na hora de você jogar o seu bezerro de ouro fora. É o seu bezerro. Tem gente aqui hoje que está com bezerro de ouro. A tábua da salvação. Se Deus não fizer, eu faço isso. Se Deus não me der, eu tenho essa válvula de escape aqui. Não, meu querido. Senhor, eu estou tirando meu bezerro de ouro fora. Eu só confio no Senhor. Ainda que as pessoas falem que eu estou ficando doido. Ainda que as pessoas falem que não tem jeito para mim. Mas eu vou confiar no Senhor. Eu vou depender do Senhor. E quando o Senhor não falar, eu não faço. Eu vou fazer como Israel fazia antes. Era uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Quando a coluna de fogo andava, Israel andava. Ela parava, ele parava. Queridos, estamos voltando. Precisamos voltar a fazer isso. Voltar a andar quando Deus falar. Parar quando Deus falar. Queridos, como tirar o bezerro de ouro de nossas vidas? Primeira coisa, ter os olhos em Deus. Aleluia. Só em Deus. Só em Deus. Eu tenho meus olhos em Deus. Os homens falharam, tudo falhou, mas meus olhos estão em Deus. Como tirar o bezerro da minha vida? É eu começar a orar por mim e envolver a minha família, envolver os meus amigos. Como tirar o bezerro de ouro da minha vida? É tirar as más influências. O versículo que eu e o versículo que Paulo falamos muito, e muitos já sabem de cor, 1 aos Coríntios 15, 33. As más conversações corrompem os bons costumes. Eu queria citar com alguém que não está falando coisas que te aproximam de Deus, se afaste. Que irmão? Se afaste. É melhor você se afastar da pessoa do que a pessoa conseguir afastar você de Deus. Se afaste. Não mantenha isso. Isso está te destruindo. Isso está te consumindo. Isso está abalando a sua fé. O homem carnal, Marcelinho Carioca gravou um sambinha, um pagode assim. Marcelinho Carioca, a música era assim: o homem carnal crê no que vê. O homem espiritual crê no que não vê. As pessoas que te cercam só estão crendo porque estão vendo. Você não é assim, o cristão não é assim. O cristão crê naquilo que ele não está vendo. Ele não está vendo, ele não tem prova suficiente, ele não tem evidência, mas ele fala: o meu Deus vai fazer, porque eu confio nele. Aleluia. Tire o bezerro de ouro da sua vida. Tire essa comodidade da sua vida. Dependa exclusivamente de Deus. Dependa de Deus. Ninguém que confiou em Deus foi decepcionado, foi traído. Baixa sua cabeça. Antes de você baixar a cabeça, eu já contei uma vez essa história. Não sei quanto tempo tem. Tem a ver com o sermão. Havia um mestre e um discípulo andando numa região de fazenda. E eles chegaram numa casa, crianças bem magrinhas, bem mal vestidas, um barraco de madeira quase caindo. E chegaram nessa casa lá e pediram água. E o mestre começou a conversar com o dono da casa. Mas o que vocês fazem para sobreviver? Ele falou: a gente, para sobreviver, a gente tem uma vaquinha. E essa vaca, a gente tira o leite, vende o leite e a gente faz coalhada, faz manteiga, faz queijo. A gente vive disso. E eles foram embora. Em dado momento, o mestre identificou que aquela era a vaquinha do pessoal. Pô, essa vaquinha aqui é da minha família. Virou para o discípulo e falou assim: empurra essa vaca no precipício. Eu disse: não, mestre,
Eles vivem disso. Empurra essa vaca no precipício, rapaz. Ele foi lá e empurrou a vaca. Foi cabeça para um lado, pato para o outro, teta para o outro. Passou assim uns 2, 3 anos. O discípulo voltou ao seu mestre. E ele falou, opa, eu quero ver aquela família, o que aconteceu? O meu mestre mandou empurrar a vaca, deixa eu lá ver o que aconteceu. Quando ele vai chegando, ele vê um carro quase que zero na garagem, um trator novo, crianças mais robustas, bem vestidas, penteadinhas, a casa já era de alvenaria. Aí ele está olhando aquilo. Uma vez eu passei aqui, tinha uma família assim, somos nós. São vocês? Somos nós. Mas o que aconteceu? A família falou o seguinte, olha, eu não sei o que aconteceu. A gente tinha uma vaquinha que a gente vivia dela. Aí quando a gente deixou a vaquinha estava no precipício morta. Então a gente não tinha mais. O que nós resolvemos fazer? Bom, já que não tem a vaca, vamos plantar. Aí a gente plantamos arroz, feijão, café, milho, soja, colhemos, temos muito dinheiro e ficamos ricos. Qual a lição dessa história? Está na hora de você jogar sua vaquinha fora. Deus quer que você prospere, você grudou numa vaquinha. Fulano me ajuda. Deus fala, larga essa vaquinha. O que eu tenho para te fazer é muito maior do que você está segurando. Tem muita gente que pega fulano como amuleto de sorte. Qualquer problema eu vou no fulano, qualquer problema eu vou na fulana. Ei, para. Deus está falando, tira essa dependência dessa situação. Dependa de mim. Aleluia. Eu quero que você olhe por isso. Ou pelo bezerro, ou pela vaquinha. Fala com Deus, Senhor, o que está me atrapalhando crescer espiritualmente? O que está atrapalhando eu confiar mais em Ti? O que está atrapalhando eu desenvolver a minha fé? Toda vez que o Senhor está me provando a fé, eu recorro a alguma coisa e a fé não é fortalecida, não é amadurecida. Nem necessariamente é um pecado. Às vezes é alguém que você confia demais. É alguém que sempre te socorre. É uma situação. Ou às vezes até o pecado também. Às vezes até o pecado. Você começa uma vida de oração, de busca. Quando as coisas começam a ficar difíceis, você para de orar. Ah, não é só orar que a vida fica difícil. Então eu vou parar de orar. Fale com Deus aí. Abaixa sua cabeça, feche os olhos, gentileza.